Quer dizer, os jetons, por integrar conselhos de estatais a fim de engrossar subsídio de ministros e outros, também são ilegais. Aí eu conto, quando Sarney me convidou para presidir a Agência Estatal de Informação, eu não sei como era o nome, Empresa Brasileira de Informação, algo assim, era TV, rádio, agência de notícias, e viu que eu não aceitaria, prometeu-me, inutilmente, mais remuneração como conselheiro de Itaipu e de siderúrgicas estatais. A atual Constituição ainda estava na Assembleia Constituinte. Eu sei que é difícil preencher cargos no serviço público com remuneração relativamente baixa. Um bom jurista na iniciativa privada ganha muitas vezes mais que um ministro do Supremo, em condições normais de moralidade. Hoje, na nossa hipocrisia aculturada, discutimos penduricalhos enquanto passam milhões através de parentes ou laranjas afins. Embora o Supremo esteja submetendo a Constituição às leis, a solução seria elevar o limite federal para melhorar a remuneração do serviço público. Vai estourar a folha. Ora, basta reduzir a quantidade imensa e desnecessária de servidores públicos. Quando se popularizou o computador, eu imaginava que a folha de pagamento seria reduzida para 1/3, mas foi multiplicada por 3. Não dá para entender, né? Assim como os penduricalhos. Aí eu fico pedindo um novo Hélio Beltrão para desburocratizar outra vez. Quando o ministro da desburocratização, Beltrão me disse ter consciência de que, com o tempo, a burocracia iria reagir e recuperar o espaço perdido. Ele me disse isso há 45 anos. E a lei de Parkinson continua inventando tarefas inúteis para criar vagas para desocupados apadrinhados. Essa é a lei de Parkinson, né? O trabalho aumenta na medida em que há mais gente para fazê-lo. Então inventa um trabalho, mais um carimbo, mais uma cópia, porque está gente ali esperando uma vaga e tem que dar alguma coisa para a pessoa fazer. Bom, eu digo assim, Lula é um especialista em criar ministérios para dar a impressão de que está resolvendo os grandes problemas. São apenas rótulos de propaganda, marcas de fantasia, e amplia os gastos que tornam necessário ampliar os impostos. Eu escrevi lá no primeiro parágrafo que no dia 25 se comemorou a mais duradoura das constituições brasileiras, 68 anos, a Constituição do Império. A atual, a 7ª, já dura 38 anos. Verdade? Não. Durou até 2016, quando o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, presidindo no Senado o julgamento de Dilma, derrogou ad hoc, ou seja, só para aquela hora, metade do parágrafo único do artigo 52, para que Dilma não ficasse inelegível. É verdade que o eleitorado de Minas corrigiu isso, mas depois que passou boi, passou boiada. Aí, cadê a Constituição? Ministros do Supremo, os guardiões da Constituição, viram que era fácil mudá-la, fizeram da Constituição uma partitura de jazz, cheia de improvisos casuísticos. E muitos dos que juraram defender a Constituição fingiram não ver nem ouvir e nada disseram. Aí a Magna Carta, de 1988, passou a ser interpretada de acordo com as circunstâncias, como agora, como durante a pandemia, como ao longo dos 7 anos do inquérito do fim do mundo. Ainda na Semana da Constituição, foi pitoresco acompanhar os votos no Supremo em mais uma interferência no Legislativo, impedindo a continuação das investigações sobre o cruel roubo de 6 bilhões de reais das velhinhas e velhinhos da Previdência.
Na verdade, o Supremo alegou que não podia interferir, né? E que a interferência seria do mandado de segurança do ministro André Mendonça, que só teve um voto favorável, além de André, o de Fux, né? Disseram, não podemos nos meter, isso é uma questão deles, que a maioria prorrogue, nós não vamos obrigar a prorrogação automática. Bom, na fase principal enuncia-se que é questão interna do Legislativo e depois se vota contra a prorrogação. É uma mágica que os gregos chamavam de sofisma. Depois vinha a grandiloquente defesa do devido processo legal dos direitos fundamentais no mesmo tribunal que condenou por atacado, sem definir o crime de cada um. Eu estou falando dos votos daqueles que votaram contra o ministro André. Aliás, os mais célebres tiveram individualização. Os mais pobrezinhos entraram no julgamento coletivo, impessoal e nada imparcial.